aos Romanos 12, 1 a seguir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu li na Revista e Corrigida. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Senhor por esta noite de abertura de seminário. O seminário é para a glória do Teu nome. Ele é inspirado pelo Senhor, dado as direções pelo Senhor. E nós pedimos que cada um de nós tenhamos agora mesmo os olhos e ouvidos espirituais abertos, que a porta do entendimento esteja aberta, que o Senhor nos abasteça da Tua palavra que muda, transforma, que nos impacta, que nos faz, ó Deus, lavados e limpos, santificados e puros e levantados, cheios de fé. Abençoe e confirma todo o propósito do seminário em minha vida, em nossas vidas, na Tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Só os que concordam, digam amém. Tome assento adorando. Nós vamos então iniciar hoje o seminário de alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual, deixa eu dar uma palavrinha antes. Não me deixe ficar vendo você conversando com a pessoa que está ao seu lado, porque eu tenho a mania de chamar atenção. E eu acho ruim quando eu chamo atenção. Acho ruim comigo. Entendeu? Mas no caso de deixar você conversando e prejudicando as pessoas que estão próximas, e eu ficar ofendido, eu prefiro ficar ofendido e não deixar você ficar conversando. Porque a casa de Deus não é ambiente para isso. Então, por favor, me ajude. Porque eu já fui chamado de sem educação, taxado de punhado de coisa. Porque estou chamando a atenção do sem educação, né? Então, me ajude, por favor. Vocês concordam? Estou sendo bruto, estou sendo arrogante. Então, por favor, nos ajude. A casa de Deus é um lugar de reverência, de temor, um lugar de prestar atenção, não é? Então, desliga seu celular, esquece o celular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero filmar o senhor falando. Não, não quer não, você quer aprender o que Deus, por sua misericórdia, quer usar. Então, volte a sua atenção para as coisas do Senhor, tá bom? Isso também é alinhamento espiritual. O que é alinhamento espiritual? É o processo, preste atenção nisso, porque esse vai ser o seminário, então é importante que você entenda isso. É o processo de sintonizar a vida, pensamentos, ações e propósitos de um indivíduo com a vontade e palavra de Deus. É o meu ser se alinhando com o que Deus quer, com o que Deus diz que eu devo ser. É a transição do viver segundo os padrões do mundo e desejos próprios para viver no centro da vontade de Deus, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E sabe o que é interessante? Que a gente ora para isso, mas não trabalha para isso muitas vezes. Ó Senhor, cumpre em mim a tua vontade, mas vive mentindo. É a vontade de Deus que alguém minta?
ó Senhor, cumpre em minha vontade, a tua vontade, mas vive uma vida que sabe que não está sendo conforme a palavra de Deus. Então, nós temos que fechar essa brecha e realmente orar a Deus que nos faça viver a sua vontade, mas renovar a nossa mente e colocar os nossos pés no trilho da vontade de Deus. Isso, glória a Deus. 4, glória a Deus, aleluia. Aqui estão os pontos centrais do alinhamento espiritual bíblico. Primeiro eu tenho que fazer essa introdução para a gente entrar onde precisa, tá bom? Primeiro ponto central do alinhamento bíblico: submissão, então, à vontade divina. É óbvio, não é? Então, mas para isso, irmão Valnei, nós temos que pôr um dispositivo aqui, ó. Por isso que eu li o texto de Romanos 12, 2, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar com a renovação da nossa mente. Então, para que eu seja submisso à vontade de Deus, eu tenho que colocar um dispositivo na minha mente para que eu não saia desse trilho, ou para que eu lute todos os dias para viver esse trilho, apesar do que está acontecendo externamente. Porque o que acontece externo não pode mudar o meu interior. Porque nós somos, Jesus falou isso tão claro ali em João 15, 19, Jesus fala assim, Senhor, meu Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, eles estão no mundo que é perdido, mas guarda eles dentro desse mundo, livra eles dentro desse lugar. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós temos que, em 2,15, resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Então, o externo está acontecendo e é terrível, mas o interior tem que estar guardado em Cristo Jesus. A mente tem que estar guardada em Cristo Jesus. E submissão à vontade de Deus, a vontade divina, não é sobre fazer as coisas do próprio jeito, então, mas render-se ao controle de Deus. E qual que é o exemplo? Jesus Cristo no Getsemane, quando dizia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Pai. Mateus 26, 39. Então, a nossa vida, enquanto cristãos de verdade, é um negar a si mesmo, para aceitar o que Deus quer, para aceitar o que Deus tem. Um versículo que eu gosto muito, DCM, é 2 Coríntios 5,15, que nos ajuda a compreender o que é estar em Cristo, né? Porque o versículo 17, guarda aí o versículo 15, pode ficar aí. O versículo 17 diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Então é maravilhoso aquele versículo, e tem gente que usa dizendo, você já aceitou Jesus? Não, então, mas aí que tem um negócio, estar em Cristo é o quê? Não é só você vir para a igreja, batizar em águas, o ritual que Deus ordenou, participar da Santa Ceia, o segundo ritual, não. Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estar em Cristo é estar vivendo para Cristo. Não é mais eu, não é mais a minha vontade, mas a dele. A gente quer a nossa vontade porque a gente pensa que sabe escolher, mas nós vivemos nos decepcionando. Você hoje com 40 anos,
você que tem 40, você que tem 50, você que tem 60. Quanto mais idade, mais arrependimento. A gente descobre as precipitações. Eu é que sei o que é melhor para mim, pois não sabe. É por isso que as decepções vêm, é por isso que as depressões estão por aí. Agora tem um que sabe. Então, quando ele diz para fazer a vontade dele, ele não está sendo exclusivista, como dizem alguns pela internet. Ele está dizendo, eu sei o caminho. Aí é como João 15:11, eu tenho-vos dito estas palavras, estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, Deus sabe nos conduzir, só que a gente fica brigando com Deus. O senhor sabe, né, Deus, como eu sou. Eu sei, eu quero te mudar. É que o senhor sabe, se o senhor falar, eu não faço. Pois é, seu. Deus está buscando uma igreja que se alinhe à vontade dEle. Então, primeiro ponto central, submissão à vontade divina. Segundo ponto central, transformação da mente, então. Como que você vai viver a vontade de Deus se você não se convencer? Deus tem o melhor para você? Perguntei. Deus tem o melhor para você? Certeza. Você tem convicção disso? Então por que não muda naquelas áreas lá e tal? Não é? Porque nós estamos no tempo do discurso bonito e da vida feia. Hoje as pessoas têm dificuldade de confiar nos outros, mesmo que a caricatura seja uma caricatura de pessoa séria, porque já viram tantos escândalos por aí de pessoas que aparentemente o eram, mas não são. Agora o pior não é o que as pessoas pensam e como elas estão, o pior é a realidade disso. Então eu tenho que transformar essa mente. Porque a mudança não começa na Letícia, a mudança começa no Lindomar. A mudança não começa no esposo, começa na esposa. Não começa na esposa, começa no esposo. Ou seja, a mudança começa em você primeiro. Se a mudança ocorrer em mim, os erros dos outros serão toleráveis por mim. Sabe por que eu não tolero o erro nos outros? Porque eu não sou mudado. Eu fico colocando no outro os problemas que são meus. Eu acho que fulano lá, não sei não, aquele fulano lá, e se você observar bem, na verdade o que você está interpretando está em você. São os irmãos de José, né? Estava ouvindo algo sobre isso. Os irmãos de José, quando viram que o pai morreu, que a proteção deles, pelo jeito, era o pai, pelo que falaram. Capítulo 50 por ali. Agora o José vai matar nós, porque nosso pai morreu. Estamos lascados. José olhou para eles e falou: meus irmãos, olha, quando que é bom um camarada convertido, a mente renovada, que anda com Deus. Ei, Galá, se nós tivéssemos Josés aqui. Ele disse assim: não, meus irmãos, vocês não entenderam nada. Foi Deus que me dirigiu até aqui. Se eu não tivesse aqui, nossa família tinha perecido, a nossa nação. Mas Deus me trouxe aqui para transformar a derrota em vitória. Fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus, como nós precisamos de crente assim. Que não fica guardando mágoa, guardando rancor, implicando com o outro. Você fez, agora você paga. Pastor, enquanto eu não ver aquele fulano pagar o que fez. E o José dizendo: não, está perdoado. Deus me abençoou com tudo que vocês fizeram. Deus me abençoou. E foi por causa de vocês, porque Deus quer abençoar vocês. Meu Deus do céu, que mente é essa? Então eu tenho que transformar essa mente para que eu possa discernir a vontade de Deus.
me render à vontade de Deus, para que eu possa parar de brigar com aquilo que Deus quer. O senhor quer que eu perdoe, mas o senhor não sabe o que ele fez? Eu sei o que ele fez, mas também sei como você está sofrendo e pode morrer por causa disso. Então é perdoar, porque o perdão vai curar você primeiro, vai restaurar você primeiro, vai sarar você primeiro. Você não tem que buscar vingança de nada, só tem que cuidar de você e deixar eu ser Deus na sua vida. Então, segunda coisa, transformar a minha mente, o modo de pensar, o modo de refletir, o modo de agir, o modo de reagir, abraçar e trazer para mim o caráter de Cristo. Então eu sou de Cristo agora. Terceira coisa, pontos centrais do alinhamento espiritual. Terceiro, comunhão e obediência. O alinhamento é mantido através da oração, jejum e estudo da palavra, buscando sintonizar tudo isso com o Espírito Santo e obedecer os seus comandos. Quem veio na escola bíblica domingo de manhã aprendeu coisas especiais sobre isso, porque o Espírito é dado a nós para nos levar numa vida que glorifica Jesus e que tudo em nós mostra que Jesus é Senhor. Quarto, propósito e fluxo. Quando alinhados, os cristãos encontram seu lugar no corpo de Cristo, que é a igreja, o que traz um senso de propósito, graça e fluidez na vida, reduzindo o esforço desnecessário. O que tem de gente cansada hoje, faz e não resolve, faz e não descansa, dorme, está cansado. Está entendendo ou não? São as síndromes diversas desse tempo. Burnout, e aí vai o pensamento acelerado, crise de ansiedade, uma atrás da outra. Eu não estou abusando aqui não, né? Porque eu lembrei aqui do vídeo do Bolsonaro, que ele fez a respiração da pessoa, pegaram ele na quinta da viúva, mas ele estava, na verdade, combatendo isso, né? E aí, as crises, as síndromes, mas preste atenção, propósito e fluxo. Quando alinhados, os cristãos encontram seu lugar no corpo de Cristo. E aqui está falando do corpo comunhão, lugar onde se congrega, onde se está junto. Encontra o seu lugar no corpo de Cristo, que é a igreja. O que traz um senso de propósito, graça e fluidez na vida, reduzindo o esforço desnecessário. Meus irmãos estão orando por mim, eu estou orando pelos meus irmãos. Os irmãos colocaram a minha vida lá na caixa de oração, e eu estou crendo que Deus vai fazer. Há um amparo, e eu tenho que entender que se está em oração, Deus está no trono, está no controle, e vai acontecer algo da parte dele, seja o que for, mas é tudo vindo dele. Isso me descansa, isso me faz dormir. Porque é que Pedro dormiu naquela prisão? Porque ele tinha convicção que no controle estava Jesus Cristo, seu Senhor. E quando a gente frequenta a casa de Deus, as mensagens nos fortalecem e nos levantam para isso, se é que eu estou na igreja prestando atenção nas mensagens. Porque tem gente que vem para a igreja para passear, ou para ficar no WhatsApp, nas redes sociais, disfarçando. Então não funciona. É por isso que o pastor tem que chamar a atenção da igreja, para que o diabo não roube o que Deus já trouxe para aquele culto. É no culto que a gente é curado, sarado, renovado, realinhado, redirecionado. É por isso que na hora do culto tem gente que começa a ficar enfermo, passar mal, ficou enfermo 3 dias, mas na hora do culto é que tem que assistir. Porque muitas vezes, não estou dizendo que isso é
para todos, mas muitas vezes é uma ação maligna, porque o diabo sabe o que vai acontecer no culto. O que vai acontecer no culto que o diabo sabe? O que nós também sabemos, que ali Deus renova, Deus restaura, Deus cura, Deus realinha, Deus aviva, nós sabemos disso. E o que não dizer das pessoas que ficam brigando com os cultos e mensagens de igrejas sérias, esta, aquela outra, porque tem muitas igrejas sérias. Aí fica brigando com a igreja séria, com a mensagem, e a mensagem está ali em favor da pessoa, para acordar, despertar, levantar e dirigir. Olha aqui, quinto ponto central do alinhamento bíblico: resultado de um relacionamento. O alinhamento não é uma pressão para a perfeição, mas uma prática de retorno constante a Deus, confiando em sua soberana graça e em sua soberania. Então, quando eu me coloco submisso à vontade divina, transformo a minha mente, tenho comunhão e obediência, propósito e fluxo, eu vejo o resultado. E não é que eu agora estou perfeito e acabou e já está. Não. Eu descobri a forma. Agora todo dia eu tenho que reviver essa forma, lutar para essa forma e agora crescer nela. Se aconteceu algo, eu já sei como que eu me levanto. Eu já sei o que eu faço. Por que o pródigo voltou para casa? Porque ele sabia o endereço. Conhecia a generosidade do pai. E sabia que podia voltar, que seria recebido. Então isso a gente conhece quando a gente frequenta a casa do pai. Mesmo que saia, sabe o caminho de volta. Estar desalinhado espiritualmente, eu disse estar desalinhado espiritualmente, gera incômodo persistente e desvio do propósito de vida. Enquanto alinhamento traz paz, estabilidade e força para enfrentar as provações que são diárias, das mais diversas, dos mais diversos níveis. Por isso que Pedro fala: não estranheis as várias provações que vêm sobre vós. E quando ele diz várias provações, são diversas. São coisas das mais inesperadas que acontecem conosco, mas não é para estranhar. Nós somos de Deus. O que a gente tem que fazer é estar levantado para que Deus nos dê graça, força, direção. Amém? Agora vem uma outra pergunta, e isso aqui é uma introdução para o seminário que está vindo. Eu ministrei um seminário como este em Portugal, em 5 terças, mas aqui a direção é uma direção tal qual, mas o conteúdo tem sido outro. Eu tenho percebido as direções que Deus tem dado, porque agora é um povo diferente neste lugar. O que é, então, dentro dessa introdução, o que é uma igreja cristã estruturada e madura? Qual que é a pergunta? Não é interessante a pergunta? Porque se eu quero o céu, preste atenção nisso. Se eu quero o céu, eu quero uma igreja cristã estruturada e madura. Porque eu preciso ser pastoreado. Eu preciso ser direcionado. Eu preciso ser admoestado, exortado. Eu preciso que me abram os olhos. Eu preciso que me mostrem os laços, as armadilhas, os perigos. Eu preciso ser advertido quanto àquilo que está errado. Então, eu preciso de uma igreja cristã estruturada e madura. E volto a dizer para você não pensar que eu estou puxando farinha para o meu lado. Não. Tem várias igrejas sérias.
E tem mesmo. Só que as bagunçadas que às vezes aparecem mais. Mas existe. Ok? Então, eu só quero trazer as informações corretas para que nós sejamos alinhados. Então, o que é uma igreja cristã estruturada e madura? Uma igreja cristã estruturada e madura é caracterizada por um equilíbrio entre a sólida doutrina bíblica, amor prático, liderança servidora e uma organização funcional que promove o crescimento espiritual de cada membro. Uma igreja madura não trabalha seus membros primeiro para ficarem ricos, para terem sucesso na vida secular. Não. A igreja verdadeiramente cristã trabalha os seus membros para serem maduros espiritualmente, preparados para o céu. O pastor de hoje, você que está me ouvindo, que é pastor, o pastor de hoje deve, se Deus disser a ele, irmão, se a gente reunir os pastores de hoje, que são milhões de pastores no mundo, e perguntar o que você quer, Deus perguntar para eles, o que você quer? Nós vamos ouvir muita besteira em algumas bocas. Mas os pastores de hoje têm que aprender com Salomão convertido. Solomon é o rei de paz. Deus chegou para ele e disse, o que você quer, Salomão? Pode me pedir aí. Sabedoria para conduzir teu povo. Ele comoveu Deus. É como se Deus respirasse. Dá para inferir isso no texto. Salomão, porque você não me pediu riqueza, honra e glória. Deus não fala assim, porque você me pediu sabedoria primeiro. Porque você não me pediu riqueza, honra e glória. Mas sabedoria, vou te dar sabedoria, riqueza, honra e glória. Porque o Salomão não queria mesmo essas coisas, ele sentiu o peso, pelo menos por enquanto, porque o Salomão vai ter uma queda lá na frente, mas aqui ele está convertido, então ele é exemplo para nós. Salomão, ele estava preocupado com aquele povo que ele tinha que ser rei deles, e ele sabia, porque aprendeu de Davi, que ele deveria ter temor, né? Davi, quando estava despedindo, Salomão, ser homem. O que é ser homem na boca de Davi? Seja de Deus, ande com Deus, viva para Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. Ser homem. Então Salomão sabia que a responsabilidade era enorme, com relação, porque aquele povo eram ovelhas de Deus, do pasto do Senhor. Oh, meu Deus, me dê sabedoria para conduzir esse povo, esse teu grande povo, esse teu grande rebanho. Então, a oração de uma liderança tem que ser, não é que o meu rebanho seja milionário, que o meu rebanho, que o povo chama de meu rebanho hoje, né? E que tenha isso, que tenha aquilo, não é, é que o povo seja maduro, espiritualmente, é que o povo seja avivado, que o povo não tenha vergonha de assumir a fé cristã, que haja um avivamento grande, real em nós, e que a igreja esteja pronta para semear as últimas sementes na terra até que venha o Senhor. Porque a igreja ela tem uma função especial nesse tempo. Quem veio domingo à noite certamente ouviu a mensagem. Então, a maturidade não se mede apenas pelo tamanho, mas pela fidelidade ao Evangelho e pela capacidade de reproduzir valores bíblicos na igreja. Não adianta ser uma igreja de 400, de 300 membros que estão inertes, parados, dormindo o sono da negligência. É melhor ser uma igreja de 10 que estão ativos. Para o reino é assim. Jesus não está preocupado com números, isso fica claro em João 6, quando ele está pregando e a multidão vai embora.
fica só os 12, e a pergunta de Jesus mostra e revela o que ele está preocupado. Jesus olha para os 12, vocês também querem ir embora? Porque Jesus não é igual muitos líderes hoje, que fica bajulando para que a pessoa fique, para que a pessoa tal, e por isso dá oportunidade, faz isso, faz aquilo, faz um... Tem culto que você vai, que custa dar lugar para o pregador. 2 horas, só de oportunidades, às vezes oportunidades loucas. Aí vira para o pregador e fala, 15 minutos, hein, não pode passar não. Mas agora é o melhor momento da palavra. O melhor momento do culto, a palavra. Que? Deus, o que tem que falar, ele fala em 15 minutos, pastor. E ele quer falar em 15 minutos? É você que agora fala o que Deus quer falar? É o porta-voz de Deus agora? Ou Deus tem a liberdade de fazer e falar o que ele quiser, porque a igreja é dele e ele é o pastor da igreja? Então tem muita coisa que tem que mudar. Então a igreja para Deus é a igreja dos servos. Por isso que Jesus, vocês querem ir embora também? E Pedro fala, para quem? Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Porque o que Jesus quer de nós é esse reconhecimento, a palavra está nele, ele está trazendo a nós a eternidade, o caminho é ele, a resposta está nele. Então aconteça o que aconteça, eu vou com o Senhor e para a glória do teu nome. Aqui estão os pilares, então, que tornam uma igreja estruturada e madura. Primeiro, já que nós falamos já sobre isso, vamos pontuar. Alicerce doutrinário e foco em Cristo. Se você faz isso, você é maduro espiritualmente. Alicerce doutrinário. Quem ouve e pratica essa minha palavra é como aquele que cavou na rocha, construiu a casa, vieram rios, ventos, chuvas, vieram as tempestades, combateu e a casa permaneceu inabalável. Alicerce doutrinário. Esse é o que ouve e pratica a minha palavra. Alicerce doutrinário. Alicerce me faz maduro, me faz firme. Os ventos vêm, mas o crente é como a palmeira. Estamos firmes, inamovível, imovível e constante. O crente é assim, o crente cristão, o fiel, ele é assim. Eu digo crente fiel, generalizando, homens e mulheres, ok? E aí, meus irmãos, eu tenho maturidade, porque além desse alicerce doutrinário, o meu foco é Jesus. Jesus está agradando? É a vontade dele? É o querer dele? Ele realmente é o primeiro na minha vida? Eu prego para a glória dele? Eu canto para a glória dele? Eu sou líder para a glória dele? Eu sou obreiro para a glória dele? Eu sou obreira para a glória dele? Eu vim ao culto para a glória dele? Porque isso não é fanatismo, isso é maturidade. Nós estamos vendo e passando por um momento muito terrível em muitas igrejas com frieza espiritual, mas tem muita gente grande convertendo e se tornando fiel, mais que os crentes de hoje. Então, vamos nos despertar. E quando esse alicerce doutrinário e foco está em Cristo e eu tenho maturidade, é por quê? Porque a centralidade está em Deus. Uma igreja madura adora a Deus e não idolatra líderes ou músicos. O foco é Jesus, reconhecendo que Ele é quem proporciona o crescimento. Eu não tenho que inventar espetáculo para crescer a igreja. Eu tenho que ser fiel à palavra, fiel às direções, e a igreja tem que ser modelada para a glória de Deus, e quem dá o crescimento é o Senhor. Se eu quero o crescimento, eu vou trabalhar as pirotecnias de hoje, mas se eu quero que Deus dê o crescimento, eu vou ser fiel à palavra e àquilo que deve ser feito para a glória de Jesus. Aí o crescimento vem de Deus, não é um inchaço, é um crescimento. Firmeza na verdade, então, já que é doutrina,
Zelo pela essa igreja madura, certo? Ela tem zelo pela pregação fiel da Bíblia e resistência a modismos teológicos. Tem tanta gente que não ouve a pregação da palavra, porque já recebeu os modismos, e agora refuta a sã doutrina bíblica, porque o modismo chegou primeiro. Perguntaram ao pastor Tarso Licurgo, né? Tarso Licurgo disse sobre alguma coisa sobre dízimo. Aí eu achei interessante que ele diz assim: já viu que quem tem dúvida sobre dízimo é porque não é dizimista? Fica refutando dízimo, não é dizimista. Então não perca tempo. E ele está respondendo várias perguntas lá. Então a pessoa começa a dar problema nas igrejas, porque não vive o que deve viver e fica questionando. E aí vai ouvir os modismos. E ouvindo os modismos, não vai receber a sã doutrina. É aquele negócio, se encheu tanto daquelas instruções de modismos e de refutações absurdas que tem na internet, que chega no culto e vai brigar com o ensinamento, ao invés de olhar na palavra e ver se de fato é bíblico ou não, como os irmãos de Bereia. Porque alguém hoje pode ter um convencimento muito grande, porque os mestres e doutores estão por aí, e muitos vão procurar amontoar mestres e doutores, por causa dos comichões e cobiças que estão em suas vidas. Então eles vão ter argumentos científicos dos mais diversos. Agora, levante a vida de oração, de jejum, de ocupação com Deus, e você vai ver que vai rejeitar a maioria dessas coisas. Você vai ter nojo de certas coisas que amava antes. E nós temos que aprender, por causa dos mestres e doutores que estão do lado do diabo ou do mundo secular, e por causa dos mestres e doutores que são de Deus, nós vamos ter que aprender a fazer perguntas naturais, porque muitos não levantam a vida espiritual e muitas vezes não vai ter resposta. Então perguntas naturais. Eu estou ouvindo esta pessoa e eu estou modelando a minha vida segundo as instruções desta pessoa. Ao fazer isso, eu estou me tornando mais espiritual? Ao fazer isso, eu estou sendo mais misericordioso com os irmãos que erram comigo? Eu estou me tornando mais submisso, sujeito às autoridades delegadas por Deus? As pessoas que estão em minha volta estão se aproximando mais de Deus? A alegria de estar na casa de Deus está aumentando na minha vida ao ouvir e seguir esses ensinamentos? São perguntas naturais, que se eu as responder com sinceridade, eu vou descobrir se o caminho que eu estou está certo ou errado. Sim ou não? Sim ou não? Então, outra coisa do alicerce doutrinário e foco em Cristo, é que essa igreja, para ela, é as Escrituras, a fé legítima e a graça de Deus. Basear-se nos princípios, irmãos, dos reformadores que de fato viram os erros, tiraram os erros e nos levou de volta ao Evangelho. E ouvir com sabedoria, ler com sabedoria. Eu sou daqueles que discordam, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pelagiano. Não, eu sou isso e aquilo. Não, nós somos cristãos, lemos estes homens, mas pautamos as nossas vidas na palavra, naquilo que é certo. Esses homens erraram e acertaram, como os outros fazem isso. Entendeu porque eu disse isso? Então essa igreja tem alicerce doutrinário e foco em Cristo, ela é madura. Segundo, o que é uma igreja cristã estruturada e madura? Segundo,
estrutura organizada e funcional. Essa igreja tem organização. E isso aqui é fundamental, porque a igreja que é bagunçada é porque ela não está preocupada com aquilo que é certo. Todo e qualquer empresário organiza a sua empresa, que é bom e que quer ter resultado, sim ou não? O exército se organiza, a marinha se organiza, a escolas, hoje é muito bom olhar para as escolas cívico-militares, como são organizadas, e como os resultados são outros, mas olhe para as escolas bagunçadas. Tem até o camarada que infelizmente vende a droga na escola, é conhecido, e as meninas acham lindo às vezes esses camaradas, porque geralmente são brincalhões, se vestem de uma maneira diferente, tem umas danças, só que os resultados são terríveis. Que silêncio, fiquei com medo agora. Organização, você quer crescer? Você quer ser abençoado? Tem que se organizar. Todo lugar que de fato quer crescimento tem que se organizar. Sua casa quer crescer? Organize. Sente com a esposa, o esposo, vai tratar, vai planejar, vai trabalhar para isso. Você vai ver que vai ter resultados diferentes, porque a organização por si só, ela já é produtiva. E sendo essa estrutura organizada e funcional, ela tem a treliça bíblica. O que eu falei? Uma boa estrutura funciona como um suporte, ou seja, treliça. O que é uma treliça? É uma estrutura engenheirada, composta por elementos retos, conectados em nós, formando unidades triangulares, projetada para suportar cargas de tração e compressão. Então, a igreja, que ela é bíblica, ela suporta. Quando ela tem essa organização, ela sustenta a videira. Ela sustenta o que é de fato. Por que nós chegamos até onde chegamos e estamos fazendo o que estamos fazendo? Infelizmente, tivemos nossos erros, nossas falhas e etc., as batalhas, as guerras, mas tudo está caminhando até agora por bondade e misericórdia de Deus, por organização, que sustenta. E organização envolve tudo, organização de uma igreja, não estou falando agora de uma empresa. A organização de uma igreja é, nunca deixe para trás a oração, nunca deixe para trás o jejum, tenha propósito, levanta o povo, dirige o povo, conduza o povo, mostra ao povo, doutrina ao povo, ensina ao povo. Organizar para que essas coisas não parem de acontecer. 4, glória a Deus, já está ajudando, né? Simplicidade e clareza. Uma igreja madura, ela tem simplicidade e clareza. Irmão, se eu começar, ainda que eu tivesse um nível elevado, e começasse a falar palavras, as mais difíceis, e começar a discorrer, zombar de quem não sabe, qual que é o benefício que eu estou trazendo para a igreja? Porque existem uns pregadores hoje que ficam zombando de quem não sabe. Fica diminuindo pessoas. Jesus nunca fez isso. Jesus descia ao nível. Se você de fato é sábio, tem um conhecimento muito grande, você desce ao nível do outro. 6, glória a Deus. Porque na igreja não existe lugar para quem se exalta. O altar não é para exaltados. Não é para apresentar o seu conhecimento. Nós estamos na igreja para servir uns aos outros. E na igreja não tem doutor e não tem a pessoa que cuida da fossa e não sei o quê. Não existe isso na igreja.
Igreja é igual. Em Cristo tudo se nivela. Você consegue imaginar Jesus tratando um doutor diferente de tratar uma pessoa mendigo? Aliás, a Bíblia não fala que ele parou para doutores, fala que parou para um mendigo. Eu gostaria tanto que você tivesse dado glória agora, porque ele parou para um mendigo. É por isso que você está aqui nessa casa, não é porque você é muita coisa não, é porque Ele é todo, Ele é tudo, Ele é maravilhoso, e Ele nos trouxe para Ele. Isso é maturidade espiritual. Uma igreja, ela tem que preocupar com empregar as escrituras de tal maneira que todos entendam. Se você disser assim, ó, eu vou organizar, todo mundo entendeu, sim ou não? Todo mundo entende. Eu vou concatenar. É todo mundo que entende? Então o que um pregador faz? Usa concatenar ou organizar? Pronto. Simplificar. Essa igreja que tem estrutura organizada e funcional, ela também trabalha a capacitação dos santos. Porque isso é organizar. O pastor Lindomar está hoje pastoreando, mas a pastora Vilcelene. Mas eles são vitalícios, eles nunca vão morrer e sempre vão ficar aqui? Não, ninguém sabe. Então, alguém tem que estar pronto para substituir. Quando os pastores, sendo dessa igreja ou daquela, viajam ou saem para descansar, tem que ter alguém para ocupar. Tem que formar pessoas. E essa igreja regional Formosa, além de fazer o que tem que ser feito nesse ponto nesse aspecto, ela é uma igreja de formação. É por isso que aqui você é provado mais que em alguns outros lugares, dependendo do lugar. Porque a cara da igreja, da Regional Formosa, é trabalhar homens e mulheres de Deus para servir o Senhor de uma maneira ocupada com Deus. Então, por isso que tem as provas no meio de nós. Diferentes. Então, pastores que treinam os membros para o serviço, Efésios 4:11, tornando a igreja ativa, não apenas um lugar de espectadores. Eu vim assistir o culto. Não, você não veio assistir o culto, você veio prestar culto. Eu sou membro dessa igreja e, portanto, então nós temos que ter atividade, porque o corpo de Cristo, ele sempre está em atividade. E a gente cresce em atividades. Não é ativismos, é atividades. Ok? E nós temos que entender, e quantas vezes nós falamos sobre isso, que a igreja verdadeira não é primeiro a igreja que tudo faz de maneira perfeita, é primeiro a igreja que tem primeiro amor. Porque a igreja perfeita de Éfeso, Jesus fala que vai levantar contra ela e remover ela do lugar. A igreja perfeita, ela fazia tudo, media as coisas, provava as pessoas para ver se eram fiéis, tudo perfeito, mas tinha abandonado o primeiro amor. Tudo que a gente faz na igreja primeiro tem que ser com e por amor. Entendeu? Com e por amor. E aí, se você cobra amor das pessoas, é porque você não fez com amor. Porque quem faz com amor não cobra nada de ninguém. Foi por amor. Não foi querendo uma resposta, não foi querendo um elogio, não foi querendo um reconhecimento. Foi por amor. Terceira coisa. Primeiro, alicerce doutrinário e foco em Cristo, maturidade. Segundo, estrutura organizada e funcional, organização. Terceiro, vida comunitária e relacional, isso é saúde. Então ela tem que ter maturidade, organização e saúde. O que é saúde de uma igreja madura, estruturada? Vida comunitária e relacional. Ela tem amor e unidade.
A verdadeira maturidade se reflete na unidade dos membros, superando divisões e futilidades. Essa igreja vive a mutualidade bíblica, a reciprocidade bíblica. Talvez uma das igrejas que nós mais, nesse tempo que vivemos, talvez uma das igrejas que a gente mais sonhava em ir, seria a igreja de Corinto. Meu Deus, eu fui lá no culto da igreja de Corinto. Irmão, o Apolo estava pregando. Não, o Pedro estava pregando. Não, Paulo estava pregando. Cada um, né? Não, mas foi um espetáculo. Teve profecias, curas, revelações. Irmão, aquele povo disparou em falar em línguas estranhas. Mas eu quero ser daquela igreja. Aí o Paulo escreve uma carta para a igreja. Vocês são carnais. Quê? Esse Paulo não tá no trilho, não. Rapaz, eu fui naquela igreja, eu vi paralítico andando. Está entendendo ou não? Está difícil de entender. E o Paulo, vocês são carnais. Não, aquela igreja é carnal. Carnal como? Preste atenção. Por favor. Estou falando de carnalidade. Carnal como? Tem dissensão no meio dos irmãos. Tem grupinho. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, sou de João. O pior é eu sou de Jesus. Tem um lá que deita com a esposa do pai. Tem um lá que eu tenho que entregar para Satanás. Lá os irmãos estão levantando em litígio um contra o outro. Irmão, dons são maravilhosos, mas antes, caráter, amor, perdão. E tem gente que, quando vai para uma igreja tipo Corinto, já quer passar para lá. Não, eu vou passar para essa igreja. Aqui só tem poder. Não é assim. Estamos num seminário de alinhamento. Nós temos que mudar, irmãos, porque estas coisas nestes dias vão aumentar. É pesado falar sobre isso? Você fica constrangido? Ou nós estamos sendo libertos de certas coisas, mudados onde precisa e amadurecidos para esse tempo? Então, meus irmãos, tem que ter amor e unidade antes de tudo. Tem que ter comunhão. Você admira Paulo, eu admiro Apolo, mas nós dois somos irmãos. Você aprendeu mais com Paulo, o outro aprendeu mais com Apolo, um ensina o outro. Porque o propósito é esse. Como é bom ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele é consultado ou questionado a respeito de assuntos como este. Ele exalta Jesus e a palavra acima de qualquer divisão. É muito bonito isso. Como é ruim ouvir certas pessoas que começam a inadvertidamente ficar criticando os outros. A pessoa é diferente de mim, glória a Deus, véio. Tem que ser diferente mesmo. Mas nós temos que ser unidos na doutrina de Cristo. Para morar com Jesus. Para ir para o céu. Entende isso, por favor? Você entende? Então, tem que ter amor e unidade. A verdadeira maturidade se reflete na unidade dos membros, superando divisões e futilidades. Guardou isso?
Essa vida comunitária e relacional, que é a saúde da igreja, tem que ter discipulado e cuidado, um ambiente de apoio mútuo, onde o amor prático é vivenciado. E a nossa maior preocupação não é se está faltando uma cesta básica para você. A nossa maior preocupação é se você está bem com Deus. Depois disso que está faltando. Não é uma igreja como a gente vê por aí, nossa, o pastor fez isso e aquilo, ele tem que ser tratado, você diz, né? Eu digo, você diz, alguém diz, ele tem que ser tratado, ele pecou, ele errou, então ele tem que ser reciclado, para que ele possa voltar curado e ser restabelecido na direção, porque se ele não for tratado, mais na frente vai cair de novo, vai acontecer de novo, daqui um pouco tem gente suicidando, tem gente brigando, tem gente abrindo uma igreja de maneira errada e etc. Aí a pessoa fala assim, fica falando que tem que tratar disso e não sei o quê, mas já foi ver se esse pastor está precisando de uma cesta básica? Olha que coisa sem fundamento. Porque nós estamos tratando algo muito mais importante, que é a restauração de um homem de Deus. Essa aí é de somenos importância. Por quê? Porque isso aí, a cantina, o departamento da própria igreja vai cuidar disso. Não tem que entrar com esse assunto atravessado, querendo cobrar uma coisa que é de somenos importância. Ou não? É aquele negócio, você quer ajudar alguém, qual que é a melhor forma de ajudar? Você dá para ele o peixe ou a vara, o anzol, a isca? Qual que é a melhor ajuda? Então a primeira coisa é a restauração daquela pessoa. É a cura daquela pessoa. Porque é isso que é mais importante. Porque fora disso, se ele tiver comida em casa, tiver até um salário de não sei quanto, mesmo estando em pecado, e não for cuidado, vai resolver o problema dele? Então a gente tem que ter posicionamento para tratar de fato o que precisa tratar. Isso é amor. O amor de um pai que deixou o filho pródigo ir e não foi atrás. Porque se ficasse bajulando ele todo dia para voltar, não voltaria nunca. Deixou ele cair em si para lembrar do endereço de casa. Isso é amor. O amor que, às vezes, um pai, uma mãe corrige o filho. Às vezes que eu corrigi minhas filhas, que são do Senhor, quase que o meu coração caiu junto. Mas tinha que corrigir. Por amor, isso é amor. Amor não é dar tudo que o filho quer, tudo que pediu, tudo que... Não, isso não é amor. Isso é estragar filhos. E amor custa caro. Amor é sacrificial. O amor tudo sofre. Alguém está entendendo essa palavra? Então, tem que ser discipulado, tem que ter discipulado e cuidado. Disciplina também eclesiástica tem que ter para ter saúde. Uso correto da disciplina com espírito de restauração e amor. Falei um pouco sobre isso também já. Com preservação da boa conduta e corpo da igreja. A igreja, ela tem que ser mantida pura. Por isso que Paulo vai entregar alguém para Satanás. Não é que Paulo queria condenar esse homem. Não, ele vai levar ele para um ambiente que pode acordar ele para ver se ele é salvo na última hora. Mas ele está fazendo algo mais forte ainda. Ele está tirando o fermento da massa para que toda a massa não levede, para que toda a igreja não se perca. Ele está tratando duas coisas, mas a igreja é maior que o indivíduo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o indivíduo é tirado para que o corpo não perca, mas com a oportunidade de ser restaurado. Isso é uma disciplina. Por isso que Jesus fala em Mateus 19, chama e repreende, não deu certo, vai com outras pessoas, não deu certo, chama para a igreja, não deu certo, considera gentil e publicano. Viu o trabalhar com a pessoa para restaurar? Mas se de fato não quis, não deu certo, considerar gentil e publicano é tirar do meio. Mas essa pessoa pode acordar como o filho pródigo acordou, distante do pai, mas sabendo o caminho de volta. Então tem coisa que dói na gente, mas acorda os outros. Amém ou não? Outra coisa,
Quarta coisa, ela tem, a igreja cristã estruturada e madura, quarta coisa, ela tem sinais de maturidade. A maturidade é evidenciada. Ela aparece que jeito? Porque nessa igreja tem gratidão e servidão. Membros que intercedem pelos líderes, líderes que intercedem pelos membros, membros que intercedem pelas obras, em vez de criticá-los ou venerá-los. Pessoas que têm compaixão. Fulano caiu. Meu Deus, tem misericórdia do nosso irmão. Mas muitos dizem o quê? Sabia. Aquele irmão não me enganava, não. A pessoa que diz isso tem amor? Vai cedo. Não, como é que é? Está indo tarde. Cadê o amor? Ninguém me vê nessa casa. E quem que você está vendo? Porque é a partir de nós. Agora só um aleluia que eu ouvi agora, ó. É a partir de você, não é a partir do outro. Primeiro é em você. Quando eu digo em você, estou dizendo que é em mim também. É aqui que acontece, é aqui que eu perdoo, é aqui que eu compreendo, é aqui que não deve mudar, é aqui que tem que ter maturidade. Outra coisa, dentro dos sinais de maturidade, firmeza na fé. É a igreja que permanece fiel mesmo em tempos difíceis. É a igreja que permanece sem se abalar por falhas humanas. Houve um escândalo tão grande, Jesus está precisando mais de testemunho nosso, então vou levantar meu testemunho. Está tudo bagunçado, mas eu não vou bagunçar. Eu sei em quem tenho crido. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele merece. Eu permaneço. Alguém falou mal de você para mim, eu falei, não fale mal do meu irmão não, eu amo o meu irmão. Mas ele fez tal coisa, e você também já fez coisa errada, e eu também, então por favor, poupa o meu irmão e poupa meus ouvidos. Outra coisa, tem equilíbrio espiritual. Ela evita o intelectualismo vazio. Irmão, tem tanta gente dizendo que sabe mais do que os outros, mas vive menos. Não é o quanto você sabe, é o quanto você vive para Deus. Vai estudar, vai aprender, vai entender, mas você é um zero nada sem Deus. Eu sou um zero nada sem Deus. Então, quanto mais eu souber alguma coisa, mais eu tenho que diminuir. Isso é maturidade. Não adianta ter o conhecimento sem amor. Fica brigando com os outros, falando mal dos outros, fazendo piada sobre os outros. Seu conhecimento vai ser o seu caixão. Se você fizer assim, que o seu conhecimento seja sapatos para dirigir os seus pés. Em nome de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho, ele é o calçado pelo Evangelho da paz. Os sapatos de um cristão tem que ser dirigido pelo Evangelho. Você entendeu ou não? Que adianta a gente saber a Bíblia inteira, né? Chega alguém, eu sempre falei aqui, chega alguém e fala, pastor, o camarada aqui está desviado, mas ele sabe a Bíblia mais do que todo mundo, mais até do que o senhor. Aí eu já não dou conta, eu falo. É bom que ele vai para o inferno consciente. O que adianta saber sem viver? Porque Satanás sabe mais do que todo mundo aqui, ó. Sabe mais que eu, sabe mais que você, sabe mais que esses pregadores aí, que são doutores e mestres, são mesmo. Satanás sabe muito mais. Antes do conhecimento, a prática. O amor sincero. O amor verdadeiro. Então, evitar o intelectualismo vazio, que é o conhecimento sem amor, e o mundanismo. Evite imitar o mundo.
Não, eu tenho consciência que eu posso beber. Eu tenho consciência que eu posso ver filmes pornográficos. Essa consciência sua vai te levar para o inferno. Não, eu tenho maturidade para ver isso. Rapaz, se a Bíblia mandou eu tirar os olhos daquilo que contamina, se os olhos são a candeia do corpo, se muitos demônios vêm, dependendo de onde a gente olha, demônios vêm pelos olhos. Isso foi o Espírito Santo que me falou. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou me perder nisso? Por que eu vou empolgar a minha carne nisso? Ó o silêncio. E, irmãos, outra coisa, ela é uma igreja que tem sinais de maturidade, ela é uma igreja missional, uma igreja que entende o seu papel na expansão do reino, servindo a comunidade local e olhando para o campo que está branco, e são poucos os ceifeiros. É uma igreja que ama as almas, é uma igreja que se sente incomodada em ter que fazer algo por este reino e por esse Deus que é o Rei da glória. Ela se sente incomodada. Sinais de maturidade é quando essa igreja nasceu de novo. Tudo para ela é se Deus se agrada, se Deus está nisso. Não é aquela, já viu, antigamente nós tínhamos pessoas que ficavam dizendo o sangue de Jesus tem poder o dia todo, mas, meu Deus do céu, fofocava, falava mal do outro, falava mal de pastor, falava não sei o quê, e esse sangue tem poder na vida dos outros, na vida dela, claro que não. Nós temos que amadurecer. Uma pessoa madura, ela sabe que mesmo sozinha, debaixo de uma árvore, no escuro, Deus está lá. Uma pessoa madura sabe que se ela for para o Japão, não tiver nenhum conhecido lá, Jesus é conhecido e Ele está lá. Então a gente vive debaixo dos olhos dEle. Ele vê tudo, ouve tudo, sabe tudo e antes de tudo Ele vê isso. Então, olhando para o campo que está branco e são poucos os ceifeiros, essa igreja se levanta e quer fazer alguma coisa. Em resumo, então, a maturidade é alcançada quando a igreja rejeita o leite da imaturidade e busca o alimento sólido, aplicando principalmente o verdadeiro amor. Não é o amor por aí, o amor humano, não, o verdadeiro amor é Jesus e aquilo que Ele sente em nós. Habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí, meus irmãos, prestemos atenção, essa é a igreja madura. Essa é a igreja que se alinha. Agora, o diabo é o adversário dessa igreja. E ele está ao redor estão os anjos dessa igreja, ao redor dessa igreja estão os anjos, ao derredor o diabo, bramando como se fosse um leão, mas não é um leão, mas bramando como se fosse para a gente entender como é que ele está fazendo, procurando quem possa tragar. O diabo não está brincando de destruir ninguém, e ele quer fazer isso, ferozmente. O diabo, sabedor que a igreja madura está amadurecendo e crescendo, o que ele quer fazer contra essa igreja cristã bíblica? Segundo a perspectiva bíblica e teológica, o objetivo principal do diabo contra uma igreja cristã bíblica é destruir sua eficácia, corromper sua mensagem e afastar os fiéis de Deus. Quem está respondendo isso aqui é IA, e é bíblico. Ele quer destruir sua eficácia, os resultados de uma igreja sadia, salvação de almas, restauração de famílias, preparação para o céu, preparação para servir na terra, santificação, etc.
E aí ele quer destruir essa eficácia. E fazendo que jeito? Corrompendo a mensagem bíblica da igreja e afastando os fiéis de Deus. Como, aqui na prática, como que o diabo afasta o fiel de Deus? Muitas vezes causando intriga entre um e outro, entre os irmãos. Por isso que o diabo sempre tem fofoqueiro no meio das igrejas. Essa aqui tem, aquela lá tem, aquela outra tem, todas têm. Um fofoqueiro de plantão, 2, 3 pessoas, infelizmente. E misericórdia. Porque ele sabe que isso causa animosidade, dissensão, divisão, contenda e atrapalha a pessoa com Deus. Quebra a comunhão com Deus. Ele não busca apenas remover pessoas da igreja. Hoje, principalmente, mantê-las na igreja com uma visão distorcida do Evangelho. Porque ele divide mais ainda. Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de João. Concordo ou não concordo? Não, isso aí não. Aí vai para a casa do outro só para falar mal da própria igreja. Aí faz churrasco para falar mal. E fazer piada com coisas que custou o sangue de Jesus e as lágrimas de muitos homens e mulheres de Deus. Brincando com coisa que custou vidas. Que custa famílias. E o diabo pega tudo isso e começa a banalizar o lugar sério. Ridicularizar o lugar sério. Descredibilizar o lugar sério. Querer que esse lugar sério seja um lugar que você vá quando escolher ir, porque lá está acontecendo isso e aquilo. Mas Deus continua no lugar sério, falando, pregando, curando, restaurando, fortalecendo, agindo, mas muitos não estão debaixo mais desse mover. Por isso o seminário de alinhamento espiritual. As principais estratégias usadas pelo inimigo são: primeiro, semear divisão e discórdia. Não estou obedecendo o critério da ordem. Primeiro, semear divisão e discórdia. Por quê? Porque o diabo ele age segundo a palavra que ele conhece, que é verdadeira. Essa palavra aqui é fiel. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Essa palavra não tem contradição alguma. Os homens que inventam, não tem. E o diabo sabe disso mais que muitos crentes. Então ele usa a palavra. O que está dizendo na palavra? Que uma casa dividida não subsiste, não prospera. Então o que ele faz? Semeia divisão e discórdia. Para que haja uma ruptura. Não caia nessa cilada. O Espírito Santo todo dia está falando para nós nos perdoarmos, nos amarmos, nos respeitarmos, orar uns pelos outros. O Espírito Santo todo dia ensina a nós o caminho. Mas muitos de nós temos a facilidade do contrário. Ah, mas será que o pastor não está vendo isso? Não é o pastor, irmãos, será que a pessoa não está vendo o que Deus está vendo? Porque o pastor não é fiscal de ninguém. O pastor, ele ensina, ele prega. As pessoas decidem se vão viver ou não aquilo que está aprendendo. Como você nesta noite está ouvindo. Eu estou ouvindo. Então ele cria, dentro de semear divisão e discórdias, cria fofocas, desunião e brigas entre os membros e líderes, atacando a unidade da igreja. Ele também age de uma outra forma, ou junto também,
introduz falsas doutrinas e heresias. Quanta gente na internet dizendo que você não merece isso, você não merece aquilo, que você só anda agora com quem realmente te entende, com não sei o quê. E Jesus sentando com os pecadores? E Jesus no meio dos fariseus, dos herodianos, dos essênios? Diante dos romanos? Agora, como que eu vou fazer diferença se eu faço aquilo que o mundo faz? Não, Deus te chamou na contramão desse mundo. Você é diferente, você é de Deus. Você corresponde diferente, você responde diferente, você fala diferente, você é diferente. Aleluia. E aí ele distorce a palavra de Deus para enganar os crentes, questionar a autoridade da Bíblia e promover doutrinas de homens e de demônios. Primeira coisa que você tem que fazer quando alguém te ofende, perdoar, irmão, pronto. Não é vingar, não é escrever lá no Facebook, vai ver. Tanta gente cheia de vingança no Facebook. Cada mensagem que vai no Facebook, retaliando. Olha, tem igreja que nunca me visita. Você não precisa de visita, você precisa de tomar decisão. Quem precisa de visita é quem está doente. Nós precisamos é de ouvir a palavra, praticar a palavra. Aí começa a dizer que a igreja não tem amor. Eu ouvi um pastor falando, foi na Ebon lá da Irlanda, foi muito bom o trabalho que eles fizeram lá, agora nesse final de semana, falando assim, irmão, Adão e Eva eram visitados por Deus toda tarde, olha o que eles fizeram. Pastor não vai resolver a vida de ninguém não, a pessoa tem que tomar novas decisões, atitudes. Obedecer a palavra já resolve tudo. E para a glória de Jesus, nós temos todos os estudos que precisamos na igreja. Concorda ou não? Então, estou encerrando hoje. Aqui, outra coisa, além de introduzir as doutrinas falsas, as principais estratégias usadas pelo inimigo. Ataque a lideranças, focar no desânimo, pecado, problemas familiares, saúde dos líderes para paralisar a igreja. O primeiro alvo do diabo na igreja com relação a pessoas é o líder, é a líder, é o casamento do líder, é a família do líder. Por isso que líderes têm que viver debaixo de oração e jejum, consagração eles mesmos e a igreja por eles. Você acha que o diabo acha bom um estudo como esse? Estamos mostrando as estratégias dele. Então tem que ter cobertura. Os líderes têm que ter mente saudável. Os líderes têm que parar de ficar dando moral para tanta coisa ruim que está acontecendo nesse tempo e começar a olhar para o céu e dar moral ao Deus Todo-Poderoso, que guarda, que protege, que dá a força, que restaura, que renova, que levanta todos os dias, um Deus responsável e maravilhoso. Mas aí ele fica criando certas situações e circunstâncias. Olha, outra coisa que ele faz, mundanização e mundanismo. Ele quer fazer a igreja se tornar igual ao mundo, perdendo seu propósito de evangelização e focando apenas em entretenimentos ou teologia da prosperidade. Como que temos visto o distanciamento? Certas igrejas que você vai hoje falar que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, eles falam, não, quer não. E qual que era o sonho, principal sonho da igreja antigamente? Pregação para o culto raízes. Principal sonho da igreja antigamente, Rosa? Morar no céu. Arrebatamento da igreja.
Segundo principal sonho da igreja antigamente, ser batizado no Espírito Santo. Serem preenchido da glória de Deus, falar os mistérios dos céus, dons espirituais, vida servindo a Deus com ousadia, morrer por Jesus Cristo. E aí vai. Mas isso morreu em muitos, ou na maioria. Então ele quer trazer entretenimento. Vamos pôr um jogo de luz, vamos pôr um telão de ponta a ponta aqui. E aí vamos falar, irmão, a hora que eu estiver falando, Deus vai derramar fogo, vocês põem a imagem do fogo caindo, vai emocionar todo mundo. Meu Deus, como emociona. E eu sou daqueles de emocionar. Eu lembro de um seminário que fizeram aí, pedindo dinheiro uma vez, eu era recém-chegado em Anápolis, não tinha nada, 21 vacas magras. E aí distribuíram envelope, e quando distribuíram envelope, ele tinha falado sobre a fé, e falou, e agora você vai dar tudo. Meu Deus, eu já estava querendo dar tudo. Aí puseram uma música, aí comecei a chorar. Oh Jesus, eu não tenho nenhum, eu só tenho R$2 no bolso. Eu tinha que comprar pão, aí eu pus os R$2 no envelope, e chorando, e ainda falei assim, Jesus, eu não tenho mais nada, eu queria dar mais e tal. Aí eu falei assim, mas eu ponho a minha vida dentro do envelope. Quando eu falei isso, o Espírito Santo falou, é tudo que eu quero. Só que as pessoas emocionam, trabalham aquela coisa. Claro que Deus honra a fé pura, a fé dos inocentes, né? Mas não precisa disso. O que tem que mudar a nossa vida é ouvir a palavra, receber a palavra e colocar ela em prática, porque foi Deus que falou. O entretenimento emociona, o entretenimento empolga, o entretenimento arranca lágrimas, o entretenimento arranca sorrisos, gargalhadas, o entretenimento faz a gente sentir bem, produz endorfina, mas não muda nada espiritualmente. Então, fora o mundanismo na igreja, a igreja não é lugar de nada de imitar mundo, a igreja, ela influencia o mundo. E sim, Deus não é Deus de todos os ritmos e de todos os sons, não. Tem ritmos e sons que invocam entidades. Quem já frequentou esses lugares aí, minha mãe frequentava, eu ia com a minha mãe, na época que a gente não conhecia Jesus, sabe que certas batidas atraem guias e tais inimigos. Não pode falar muita coisa pela internet hoje, você é processado. Aí vai bater um ritmo, e é gostoso o ritmo para a carne, irmão. Se põe um... Aí, pessoal, aí o pezinho já começa, sem perceber. Porque a carne gosta disso. Agora promove uma adoração verdadeira, profunda, e a alma vai começar a se aquecer, a se renovar, a se fortalecer, e algo novo dos céus virá. Alguém entende isso? Encerrando, o que ele mais cria no meio do povo? Estratégias, distração e orgulho. Ocupar a igreja com muitas atividades desnecessárias, tirando o foco do essencial, ou alimentar o orgulho de se sentirem melhores do que os outros. Nós aqui da Formosa, não existe igreja igual a nós não, desse jeito não existe mesmo não, exaltada e orgulhosa assim. Quanto mais Deus te usar, mais você tem que ter medo, mais você tem que ter temor, mais você tem que ter um olhar para você dizendo assim, presta atenção rapaz, você não tem nada a ver com isso, é Jesus Cristo. Lembra da história do jeguinho, que já falei aqui? O jeguinho todo, porque estava pondo uns trem para ele passar, e ele, eita, que coisa, eu sou demais. Ele falou, não, jeguinho, não é você não, é quem está sentado aí em cima. Você já observou que Jesus está aí em cima, aí sentado? É para ele. Eita, aleluia,
Glória a Deus. Se alguém elogiar você por algo que foi feito, foi para Jesus o elogio, porque foi Jesus que usou. E se você e eu não estivermos levantados, Jesus não usa. Nós somos aqueles que estávamos lá no mundo, perdidos. Só que Ele foi lá, resgatou, transformou. E o de bom que tem em nós foi Ele que colocou. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a exaltação é dele, e é de verdade. E por último, o diabo age com desânimo e dúvidas. É por isso que ele cria tudo isso. Ai, será que é? Será que esse pastor é de Deus? Será que essa pastora é de Deus? Será que essa igreja? Aí vem as pessoas que não conhecem Jesus, entra com o coração aberto, Deus transforma, Deus salva, Deus abre portas, Deus muda a história, e a pessoa está lá, será? Que é a coisa que o diabo faz. A dúvida é inimiga da perfeição. Se não tiver fé, não agrada a Deus, e ele promove as dúvidas, as divisões e contendas. Em resumo, o diabo atua sutilmente para remover Deus do centro da adoração e colocar o homem ou o próprio inimigo no lugar. A defesa contra esses ataques, segundo a tradição cristã, é o conhecimento profundo das Escrituras, é oração e vigilância e vida consagrada a Deus. Fique sobre os pés. Nós fizemos aqui a introdução nesta terça-feira. Nós falamos do que é alinhamento, falamos do que é uma igreja verdadeiramente madura e cristã. Está prestando atenção? E falamos o que o diabo quer fazer contra essa igreja. E aí daqui para frente nós vamos trabalhar alguns alinhamentos para nós nos tornarmos uma igreja mais madura, mais unida, mais cheia de amor, entendendo o que é igreja de Jesus Cristo. Quantos querem participar deste seminário? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu te louvo, nós te louvamos, que o Senhor seja o centro de tudo, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, o Senhor seja o centro de tudo, o Senhor seja quem fala, quem faça, quem recebe toda a glória, todo o louvor, toda a honra e exaltação, o Senhor seja o centro das nossas vidas, a Tua palavra dirija os nossos pés, as nossas decisões, as nossas vidas, nos amadurece, Senhor, nos faça pessoas levantadas, fortes no Senhor, cheias da graça, vivendo para a Tua glória. Ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dissensões, contendas, divisões, nossas animosidades, tudo que fazemos de errado, nos perdoa, nos lava no sangue de Jesus. Levanta a igreja que o Senhor quer para esse tempo, levanta-nos neste novo tempo, e opera, Senhor, de maneira tremenda. Abençoe e guarda a todos, que o Teu Espírito convença as nossas mentes de toda a verdade a respeito deste assunto. Fica em nós tudo o que o Senhor ensinou, e nos ajude com graça para praticar, Senhor, guardando em nós a Tua palavra. Oramos juntos em nome de Jesus, e quem concorda diga glória a Deus, e aplauda o Senhor Jesus Cristo, dando glória.